Olá, amigos! Mesmo sem atividades marcadas para os jogadores da seleção brasileira, ainda que esse primeiro dia da última semana que antecede a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026, inicialmente fosse um dia reservado para o descanso, para a recuperação muito mais mental dos atletas, da comissão técnica, do staff, visando o início do Mundial contra o Marrocos no próximo dia 13 de junho no MetLife Stadium. A verdade é que foi um domingo de muito trabalho para a seleção brasileira. Os jogadores, a maioria, tiveram folga durante todo este dia, começaram a se apresentar no início da noite no hotel em Basking Ridge, onde a seleção brasileira está hospedada, mas ainda assim o domingo foi extremamente movimentado, sobretudo por duas questões. A primeira, a lesão do Wesley. A gente trouxe para você, o Wesley foi cortado logo no início da tarde deste domingo aqui em Nova Jersey. A atualização sobre a lesão do Wesley é que é uma lesão que vai demandar 40 dias de recuperação. Então, no melhor dos cenários, o cenário otimista barra realista, o lateral direito da equipe da Roma só voltaria aos gramados com a camisa da seleção brasileira no dia 17 de julho. Para você ter uma ideia, dia 17 de julho é a antevéspera da final da Copa do Mundo. Então, Wesley foi fazer esse exame numa clínica acompanhado pelo Dr. Rodrigo Lasmar, pelo coordenador de logística da seleção brasileira, pelo supervisor da seleção, e aí, fazendo esse exame lá na mão do Dr. Rodrigo, veio o diagnóstico do problema no adutor, a lesão grave do Wesley, que demanda mais de um mês de recuperação, ou seja, ele só voltaria para a disputa de uma possível final sem saber se ele estaria nas melhores condições físicas para um jogo que a seleção brasileira ainda precisa passar por 4 etapas eliminatórias antes de entrar em campo numa virtual decisão de Copa do Mundo. Então, a opção racional, consciente, foi por cortar o Wesley e trazer um outro jogador. E isso demandou um domingo de muito trabalho, desde que o avião da seleção brasileira pousou em Newark, os jogadores liberados, o Wesley foi para a concentração junto do staff da seleção, precisou seguir esse trabalho, junto a isso a comissão técnica do Brasil, sabendo da possibilidade de corte, começou a mapear as possibilidades de convocação, quais as posições o Ancelotti entendia que podia ser o momento para fortalecê-las, até que se chegasse ao nome do Ederson, e aí ligação do Rodrigo Caetano para o Ederson. O Ederson estava num casamento em Campo Grande, a terra dele, demorou para atender, imagino que certamente nem pensava que seria convocado para a Copa do Mundo de 2026, mas atendeu, recebeu a notícia da convocação e é esperado aqui em Nova Jersey, lá no hotel da seleção brasileira, na segunda-feira, ainda pela parte da manhã, para iniciar o trabalho e já ir ao gramado junto do técnico Carlo Ancelotti para participar e integrar os treinos junto da maior seleção do planeta, visando o duelo contra a equipe do Marrocos. Então, só por isso foi uma manhã-tarde muito movimentada, preparação de treinos, preparação do que vai ser a rotina da seleção brasileira daqui para frente. Aí um outro aspecto, planejar como vai ser, igualar todos os jogadores fisicamente. O Ederson, que está chegando agora, já estava no início de férias após a temporada europeia, inclusive já a caminho do Manchester United na próxima temporada para ser o sucessor no meio de campo do Casemiro. Então vai ser um desafio para o Cristiano Nunes, que é o coordenador da preparação física da seleção. Esse praticamente não está tendo folga, esse praticamente não está tendo descanso. O que ele está tendo, o Cristiano e todo mundo que trabalha na fisioterapia, fisiologia da seleção, é um alto aparato tecnológico à disposição do staff da seleção brasileira na recuperação dos jogadores. E aí uma outra informação é sobre justamente esse início de retorno do Neymar aos gramados junto da equipe brasileira. Para você ter uma ideia, gente, o último treino que o Neymar fez com a camisa amarelinha foi lá no dia 16 de outubro de 2023, lembro, estava lá,
no Uruguai, estádio Centenário, treino de véspera da partida contra a equipe do Uruguai. O Neymar naquela semana estava treinando normalmente, jogou contra a equipe da Venezuela no estádio da Arena Pantanal, em Cuiabá. Esse jogo ficou marcado pelo empate, o gol do Belo, já no finalzinho da partida, uma briga também entre o Neymar e o presidente à época, Edinaldo Rodrigues. O Neymar ficou muito chateado com as condições que foram colocadas para a seleção brasileira naquele momento entrar em campo, mas ele seguiu normalmente junto da seleção e treinou junto dos companheiros, com o técnico Fernando Diniz. Lembro muito bem daquele dia, daqueles dias que antecederam o duelo contra a equipe do Uruguai, que acabou tendo a lesão grave do Neymar. Você vai ver até imagens aí daquela última atividade do Neymar junto da seleção brasileira à época sob o comando do Fernando Diniz. Então, 2024, 2025, 2026, a gente está falando, gente, de 2 anos e 8 meses que o Neymar não treina com a seleção brasileira. Mas, dado o alto aparato tecnológico que está à disposição da pentacampeã do mundo e também a dedicação do Neymar enquanto profissional e também da dedicação dos profissionais da seleção brasileira, o Neymar ele está muito perto do retorno aos gramados. E aí, para trazer para você que nos acompanha, desde que ele se apresentou à seleção, ele teve aquele baque da confirmação da lesão de grau 2, certamente temeu a presença dele na Copa, mas como o diagnóstico do Dr. Rodrigo mostrou que ele poderia voltar até o jogo contra o Haiti, que é o jogo da segunda rodada, ou seja, ainda podendo fazer 7 jogos na Copa do Mundo, ele foi mantido. Até diferente do Wesley. O Wesley só teria condição de jogar a final. O Neymar tem condição de jogar 7 jogos na Copa do Mundo. Ele iniciou um processo intenso, trabalho integral, muita dedicação, trabalhando o tempo todo com os fisioterapeutas, tanto é que hoje em dia é de folga, mas o Neymar também trabalhou e nesses trabalhos ele tem toda uma equipe da seleção brasileira que está à disposição de todos os jogadores e conta com o centro tecnológico do New York Red Bulls. A CBF inclusive divulgou imagens do Neymar utilizando a esteira com tecnologia da NASA nesse processo de recuperação. É uma esteira antigravidade, é bem interessante porque permite que o atleta faça caminhadas sem impacto. Esse é um equipamento que custa centenas de milhares de reais. O jogador ele fica com a cintura vedada por uma saia inflável. Ali vem uma camada de ar e essa máquina ela controla a carga que o corpo faz sobre a perna, né? Então ela controla a gravidade. Aí a gente vai para a questão da física, né? Se tiver algum professor de física ou um especialista, certamente vai poder traduzir isso muito bem nos comentários aqui do nosso boletim. E aí o preparador físico e o fisioterapeuta, eles vão ajustando a força que o próprio corpo do Neymar vai aplicar na caminhada, sobre a caminhada dele, impacto da gravidade, força-peso, e essa força ela é ajustada, gente, entre 20% até 100%. Então você tem a capacidade de reduzir em até 80% o impacto do peso corporal do atleta na caminhada do jogador. Então ele faz o exercício suportando de 20%, mais leve até 100% do peso dele, é praticamente zero impacto nas articulações. Isso permite que não haja uma nova lesão no retorno aos gramados, que o atleta já retorne zero bala, e aí a cabine ela é transparente, e o fisioterapeuta ele tem essa condição, sobretudo o fisioterapeuta, ele tem a condição de avaliar como é que está a passada do atleta, para ver se ele está caminhando bem, para ver se ele está respondendo bem dentro da esteira, antigravidade. Todos esses dados são, primeiro tem o aspecto visual, e depois tem os dados que essa esteira passa para o pessoal da preparação física, para o pessoal da fisiologia, para os doutores da seleção brasileira. Ainda à disposição, nesse centro de treinamentos do New York Red Bull, você tem uma suíte médica integrada, é um laboratório de inovações, você tem uma piscina terapêutica temperada, tem piscinas de choque térmico para ativação da circulação sanguínea e diminuição da resposta anti-inflamatória do corpo, tanto antes, tanto depois das atividades. Então todo esse aparato tecnológico deu uma condição, claro, com o esforço do Neymar, dele já está praticamente recuperado. O Wesley passou por um exame de imagem nessa manhã de domingo aqui em Nova Jersey. O Neymar vai passar por esse exame de imagem também nessa segunda-feira pela parte da manhã.
Com o exame nas mãos, o doutor Rodrigo Lasmar vai avaliar, o Neymar vai retornar ao gramado, ainda provavelmente tênis, para fazer alguma corrida, um toque com bola. É uma recuperação muito rápida, 2 dias no máximo. Terça-feira, a tendência é que ele já esteja treinando com bola. Isso vai depender da resposta ali do jogador, mas dos cenários que a gente acompanha de recuperação de lesão dos atletas, essa última etapa é uma etapa muito importante, mas que você tem que tomar cuidado para não acelerar demais, porque você sai da câmara antigravidade e vai aí atuar naturalmente no campo, com a influência do tempo, com a influência, claro, o gramado é perfeito, o centro de treinamentos do New York Red Bulls, mas com uma série de fatores que fogem ali de uma situação controlada para a seleção brasileira. Então, o Neymar vai voltar a fazer um trabalho de tênis, depois vai voltar a trabalhar de chuteira, e esse será nessa semana, já dá para trazer, vai ser nessa semana que antecede o duelo contra o Marrocos, o primeiro treino do Neymar na era Carlo Ancelotti, o primeiro treino do Neymar Júnior junto da seleção brasileira desde outubro de 2023. Muito tempo, né? Sem ter o Neymar à disposição da seleção brasileira. E, bom, dentro de todos esses aparatos tecnológicos que a seleção brasileira tem à disposição, um deles foi desenvolvido pela Nike. A Nike lançou um calçado, você pode ver aí nos vídeos da seleção, não dos treinos, porque não é um calçado para performance em atividade de alto nível. É um calçado casual para recuperação mental, sobretudo dos atletas. Ele se chama Nike Mind 001, em português. É o primeiro calçado que a marca, que é fornecedora da seleção brasileira, lança baseado em neurociência. A ideia é ajudar os atletas a se sentirem mais calmos, mais focados e conectados ao momento, porque a ansiedade, eu já falei pessoal da física, né? Se alguém aí da psicologia pode ajudar também. A ansiedade vem muito daquilo, né? De você querer projetar o futuro, querer projetar o jogo que tá vindo, pensar muito nas situações de um jogo que pode acontecer. E aí esse calçado, ele tem 22 cápsulas sensoriais em cada pé, que pressionam pontos anatômicos estratégicos do pé dos jogadores. Isso vai estimulando as áreas do cérebro para o jogador ter a consciência corporal, para ele sentir de fato onde ele está pisando. Isso reduz as distrações e ativa o foco no momento. Ao invés do jogador projetar o futuro, ele passa a pensar naquele momento, o que ele está fazendo naquele momento, e aí a promessa é que com isso venha uma sensação de mais tranquilidade para o atleta. A ideia é justamente que isso ajude na preparação dos jogos e também ajude ali na recuperação dos jogadores. É um calçado pensado justamente para o ambiente de concentração, para o foco dos jogadores. É um calçado que não é barato. Você pode dar uma olhada, inclusive até aqui no shopping da Litoral União, se quiser dar uma olhada, mas não é um calçado barato não, mas que foi pensado justamente nesse sentido para ajudar os atletas no foco, para que eles estejam a todo momento pensando ali no momento do treino, da atividade. Eles passam muito tempo juntos, integrados, então é importante você ter essa conexão com si mesmo. E aí a seleção brasileira tem todo esse aparato tecnológico à disposição no CT do New York Red Bulls em Morristown e também no pé do jogador. Não é propaganda não, tá, galera? Até para deixar claro, mas para a gente trazer essas informações importantes, que vocês não têm ideia de quantas coisas estão envolvidas numa preparação. Um dia de folga pode virar um dia de muito trabalho, um dia de muito trabalho pode virar um dia de trabalho dobrado, e é claro que a gente está atento para trazer todas as informações da seleção. Agora estamos esperando o Ederson, volante, que se junta à seleção brasileira na manhã dessa segunda-feira. Eu te pergunto, o que você está achando disso tudo? Como é que você está vendo esse início de última semana da seleção brasileira? A sua opinião é sempre muito bem-vinda aqui no nosso canal. Eu sou o Marcelo Marinho, tô na cola da seleção, tô na cola do time pentacampeão do mundo na caminhada rumo ao Hexa. A semana prevê 5 dias de intensa atividade, sem folga. Jogadores estão retornando da folga nessa noite de domingo. Só para deixar claro, não é 24 horas de folga. Os jogadores chegaram no aeroporto de Newark por volta de 1h30, 2 horas da manhã. Foram liberados, tinham que se apresentar já na noite deste domingo. Agora eu tô gravando aqui, gente, são quase 8 horas da noite. Ainda tá um solzinho de fora, tá escurecendo, o verão tá chegando. Por volta de 8h30,
8h45, às vezes você olha no horizonte, 9 horas da noite, ainda tem resquício de sol. Então os jogadores têm que se apresentar no início da noite para dormir na concentração, porque o ambiente é total de foco agora na estreia contra a equipe do Marrocos. Bom, qualquer novidade, você sabe, eu tô de volta para trazer informações da maior seleção do planeta na caminhada rumo ao Hexa.